Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade desta segunda-feira é especial, com a presença aqui nos nossos estúdios do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. O assunto da conversa de hoje com o Jorginho Mello é a eleição municipal de 2024, que Santa Catarina emerge das urnas após catarinenses elegerem os prefeitos e os vereadores nas cidades do estado. Este, então, é o nosso assunto para a conversa de hoje com o governador aqui no nosso estúdio. Tudo bem, governador? Uma boa noite para você. Tudo bem, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Estou aqui à disposição de vocês. Cláudio Prisco Paraíso também participa com a gente da entrevista desta segunda-feira, do nosso Band Cidade Especial. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Rodrigo, boa noite. Governador, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que o senhor respondesse exatamente essa pergunta que eu fiz agora há pouco aqui. Que Santa Catarina o senhor acredita que emergiu das urnas após a escolha soberana dos catarinenses, dos prefeitos e dos vereadores nas cidades do estado? Não tenha dúvida, nós fizemos uma excelente eleição. O Partido Liberal vem nessa batida de muito tempo, né? A gente vem construindo e o resultado foi comprovado agora. Evidentemente que a gente teve condições de dar apoio. Eu me licenciei por 10 dias para percorrer o estado dando apoio às maiores cidades. Infelizmente eu não pude ir em todas as cidades. Agora o salto maior foi agora, para 90 municípios. O governo do estado teve papel importante? Os bons exemplos, né, Prisco? Nós tínhamos 28 prefeitos eleitos em 2020 e agora passamos para 90. Por quê? Porque a gente estruturou o partido. A gente teve lideranças importantes disputando a eleição. E essa construção resultou na eleição de 90, né? E de 55 vice, né? Então nós estamos em 145 majoritária, né? Isso não é pouco, isso é muito. E o que muda no governo depois do pleito? O governo vai continuar trabalhando como sempre. Nós vamos tocar a nossa vida. Eu me elegi sem nenhum tipo de coligação, todos vocês sabem disso. Tenho a participação do MDB e do PP no governo por um convite que fiz a lideranças importantes dos partidos e parceria pela governabilidade na Assembleia. Evidentemente que a minha relação com os partidos vai continuar sendo muito respeitosa. Não tenha dúvida disso. Agora, não se termina aqui e não se encerra nenhum ciclo. É uma continuidade. Nos grandes municípios, onde o prefeito fez o sucessor, é candidato a compor o colegiado? Nem todos. Eu vou ver agora, tem companheiros que estavam prefeitos, que vão terminar em janeiro. Aí a gente vai ver, é muito normal no segundo tempo de um governo, você fazer algum ajuste fino. Então, eu posso até fazer, chamando para algumas funções importantes, alguns companheiros e companheiras que disputaram a eleição e venceram as eleições. Isso faz a diferença, isso é bom. Governador, o senhor acredita que o estado ele saiu dessas eleições ainda mais à direita do que estava antes do pleito? Eu não tenho dúvida que sim, até porque o PT diminuiu o número de prefeituras, né? O Estado é um Estado conservador, é um Estado de direita, né? Isso está comprovado e recomprovado, né? Que o pessoal trabalha, não precisa de ninguém, não pede favor para ninguém. O catarinense é assim, ele governa a sua vida, ele não fica dependendo de ninguém, ele vai à luta. E é um povo conservador. A nossa sociedade de Santa Catarina, eu tenho muito orgulho em dizer isso, que é uma sociedade conservadora. Mas Bolsonaro não fez a diferença nessa eleição. Onde ele esteve aqui, o PL perdeu. O presidente Bolsonaro é uma liderança nacional, né? Você vê onde ele vai, é um desespero, é uma festa, é uma alegria, né? Ele teve aqui numa passagem rápida, até porque eu disse a ele que aqui a gente estava bem. Aqui ele precisava emprestar o seu prestígio em outros lugares, porque aqui a gente sabia o que estava fazendo, sabia a qualidade dos nossos candidatos, e mesmo assim ele veio, passou, e a eleição se ganha e se perde, né? Onde ele passou em alguns lugares, a gente perdeu a eleição, mas a maioria expressiva... Será que a força dele está diluída em Santa Catarina? Não, a força dele aqui é muito forte. Ele é respeitadíssimo no Brasil
e em Santa Catarina. Pelo estilo dele, pela liderança dele, pela capacidade de falar de forma direta com as pessoas enxergam nele verdade, conversa reta, sem enganação. Esse é o Bolsonaro. Ele é uma pessoa das mais transparentes que eu já conheci. O que ele não representa, ele não faz teatro, é ele mesmo. É por isso que ele é amado. Agora, governador, o Prisco tocou num ponto aí sobre derrotas, né, na campanha eleitoral desse ano, na eleição desse ano. Onde é que o senhor acredita que, dado o desempenho notável do PL na eleição desse ano, onde é que o senhor acredita que foram as principais derrotas do partido? O partido tem, no todo ele ganhou, né? Alguns municípios a gente chegou tarde, o candidato não era tão competitivo, né? Então é muito difícil você dizer, em tal região perdeu tudo, ganhou tudo. Se referindo a Criciúma e São José, não? São José foi uma bela candidatura da Adeliana, uma prefeita, foi uma grande prefeita, ela fez uma campanha bonita, propositiva, não ganhou as eleições. O outro candidato, com a máquina da prefeitura na mão, com as habilidades dele, com a estrutura dele, venceu a eleição, de forma natural. Em Criciúma, o Guide, um deputado federal preparado e perdeu a eleição. A gente sabe a força do Salvaro diminuiu um pouco agora, é verdade, com esse episódio da prisão dele, que está afastado da prefeitura, vai ter que dar muita explicação ainda para a justiça. Agora, o nosso candidato fez uma bela eleição e se fizer uma análise da eleição em Criciúma, 40 mil pessoas não foram votar. Não foi votar. Então, se você fizer uma análise, não foi aquele desempenho pelo que se esperava por parte do candidato apoiado pelo prefeito Salvaro. Enfim, venceu a eleição, normal, natural. Eu estive lá ontem, eu continuo tratando Criciúma com todo respeito, como faço até agora, ajudando com recursos, e recursos graúdos, não é mixaria não, fazendo obras importantes. Por quê? Porque eu sou governador de Santa Catarina, não sou governador de um partido. Eu sou governador de Santa Catarina e assim eu tenho tratado todos os municípios. O PSD é o principal adversário, oponente do governador e do PL? Eu não digo que seja oponente. A gente tem uma relação respeitosa, né? Eu me relaciono com os deputados na Assembleia muito bem, com os prefeitos do PSD, tenho atendido, né? O próprio prefeito João, eu tenho obras importantes em Chapecó, emblemática, aquele viaduto da Bandeira, nós vamos inaugurar, tem a participação maiúscula do governo do Estado, vamos construir um autódromo lá, o Estado vai entrar com valor significativo e tantas outras obras que nós temos a nossa participação. Então eu ajudo todos os prefeitos do PSD. Eu não posso ter adversário e muito menos inimigo. Tem prefeitos que são de outros partidos que eu me relaciono toda semana assinando convênio, obras, discutindo em políticas públicas e por aí afora. Governador, o senhor falou agora há pouco sobre esse desempenho do PSD, né? O senhor elenca alguma liderança? Como é que o senhor vê lideranças que surgiram nessas eleições, já pensando em 2026, ano que o senhor tenta a reeleição? Surgiram novas lideranças, prefeitos que, por exemplo, conseguiram uma reeleição com votação esmagadora, como, por exemplo, Adriano Silva, do Novo, em Joinville, próprio João Rodrigues, em Chapecó. Podem ser lideranças que estejam contra o senhor numa eventual candidatura à reeleição que o senhor deve ter em 2026? Eu fico muito bem à vontade, até pode ser, eu gostaria que todos fossem candidatos. Todos fossem candidatos. Eu disputei a eleição sozinho em 2022. Entendeu? Então, eu não vejo grandes revelações. O prefeito de Joinville já é uma liderança consagrada. Ele disputou a eleição com candidatos que não foram competitivos, então ele teve uma facilidade. O prefeito João Chapecó disputou praticamente sozinho, só teve o deputado Pedro Cusai que foi candidato. Por que o PL não lançou candidato em Chapecó? Porque as nossas candidatas entenderam que não seria o momento. A Carol teve uma filha recentemente, está morando em Xanxerê, casou, está lá.
a deputada Carol Detoni. A deputada Daniela, com problemas familiares, tem um filho com dificuldades e não desejaram ser candidato. Não foi Bolsonaro que pediu para não lançar candidato em Chapecó Não. pela ligação que ele tem com o João Rodrigues? Nada, isso não existe. O presidente Bolsonaro é do PL e o prefeito João é do PSD, né? Eu não tenho dúvida. Mas ele se apresenta muito próximo do Bolsonaro, como é que vai ser isso? Cada um ajuda quem quer, ele ajudando o presidente Bolsonaro, eu fico contente que está ajudando o nosso candidato. Agora não tem nada de pedido de ser candidato ou não for. Os outros partidos resolveram não ter candidato e o PL lançou uma chapa de vereadores porque nós não tínhamos candidato para disputar a eleição competitivo. As que tinha não desejaram. E por quê? Disputar por disputar, para fazer birra? Não, a gente deixou livre. Então, Bolsonaro vai estar com o Jorginho Melo no projeto de reeleição em 2026? eu não tenho dúvida. Absoluta. Vai estar absolutamente comigo. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Band Cidade Especial. A gente recebe nessa segunda-feira o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. A gente faz uma rápida pausa e na volta mais da nossa conversa com o governador catarinense. Já voltamos.